Olá, eu sou Gabriela Srotinski e começa agora a sabatina com os candidatos a deputado federal pelo município de Sinop. Essa atividade é realizada pelo curso de jornalismo da Faculdade FACIP e nessa edição contamos com a participação do professor do curso de jornalismo Clemerson Mendes e do coordenador do curso de administração Bruno Oliveira. Gostaríamos de lembrar que a duração da entrevista será de 30 minutos. A entrevistada de hoje é a candidata pelo Partido Novo, Vanessa Tomizawa. Vanessa tem 37 anos, é fisioterapeuta, nascida em Paranavaí, no Paraná, mas há 15 anos reside em Sinop. Uma de suas propostas é a redução de regalias dos poderes dos políticos. Vanessa, muito obrigada pela sua participação e eu inicio te perguntando, por que decidiu ser deputada federal? Eu que agradeço a chance de estar aqui demonstrando um pouquinho, falando um pouquinho de mim, né, tendo essa abertura. Por que que eu decidi ser deputada federal? Tudo começou há 1 ano e meio atrás, quando eu conheci o Partido Novo. Fui convidada através de um amigo a estar participando da primeira reunião do partido aqui no município e logo eu já me filiei, porque grande parte dos que estavam participando eram meus amigos. E ali eu vi que era uma coisa totalmente diferente, porque quando, um pouco antes até, eu era sempre convidada, por que você não sai de candidata a vereador e tudo mais? E eu via que aquilo ali não era para mim, porque era um clima de muita corrupção dentro da política, a gente queria fazer alguma coisa com que a gente achava que era certa, mas não daria certo. E no Novo eu vi uma ferramenta muito grande para você poder ser candidata, para você poder estar participando, estar fazendo a política com que precisa estar mudando as coisas com que a gente considera errado. Então essa ferramenta veio através do partido com valores e princípios. Então foram coisas que eu fui vendo que o partido, primeiramente, ele não usava dinheiro público, que ele poderia, os seus candidatos, os mandatários, os políticos, eles abriam mão de todas as regalias, que queríamos, assim, voltar ao poder do cidadão, diminuição de impostos e um monte de coisas que foram me encantando. E aí veio o convite também para ser candidata, né? Precisávamos de mulheres, um coeficiente eleitoral hoje que a gente acha errado, tá? Porque grande parte das mulheres não gosta de política, não gosta de estar nesse meio por conta da corrupção e o Novo é uma ferramenta para a gente estar presente, eu estar aprendendo, porque eu também não era muito ligada à política e acabei aprendendo muita coisa com o partido, porque o partido tem um processo seletivo, a gente faz reuniões, você tem esses valores, esses princípios, então você vai aprendendo muito. E eu me senti num ambiente super seguro, tá? Para estar fazendo a política, para estar me candidatando, para estar emprestando o meu nome, para ajudar o partido a estar divulgando esses valores, esses princípios. É um projeto a longo prazo, não é do dia para a noite, porque como a gente não tem recurso financeiro, a gente não usa dinheiro público, é uma coisa que tem que ser garimpada de tempos em tempos, né? Então, assim, aí eu peguei e lancei o meu nome como candidato, estamos aí trabalhando para poder eleger pelo menos 1 ou 2 candidatos a deputados federais no Mato Grosso e estamos batalhando para isso. Candidata, seja bem-vinda mais uma vez e eu queria começar pelo ponto que é claro que as pessoas, né, a população, quando vai escolher um candidato, ela geralmente se preocupa com 3 pilares: saúde, educação e segurança pública. Mas de um tempo para cá a gente tem um 4º item aí, que é a questão da corrupção, né, sendo determinante para a escolha dos candidatos pela população. E uma das propostas, né, que a senhora tem é a questão da redução das regalias e tudo mais, né, e eu queria saber quais são essas regalias e também a questão de uma redução do poder dos políticos. De que forma seria essa redução? E 3 em 1, né? E para fechar também, como estando lá a partir de janeiro, lá na Câmara dos Deputados, como que vai ser a conversa, o diálogo, para conseguir convencer pelo menos 308 colegas a aprovarem essas ideias? Então, com relação às regalias, eu andei até pesquisando, a gente sabe que os deputados têm uns valores exorbitantes, assim, de salários, que fora até uma coisa que a gente viu no TSE, que o Novo se destacou muito pelo processo seletivo, que 91% dos seus candidatos têm nível superior. Hoje em dia, em qualquer lugar, qualquer concurso que você vai prestar, você precisa ter nível superior. Então, o processo seletivo ele já faz isso, ele já seleciona as pessoas para ser candidatos, né? E
E aí eu fui observando que, além do salário de um deputado de R$33 mil, um deputado ele pode ter 25 funcionários, com valor gasto até R$101 mil mensal. E pegar entre em torno de 25 a 40 mil reais, né, para o quê? Auxílio paletó, carro oficial, alimentação, despesas de auxílio moradia, sendo que existem moradias gratuitas, muitos não pegam, entendeu? Pega o auxílio, acaba alugando um lugar mais barato e pega esse recurso, então acaba gastando. Como eu vou abrir mão? Vou abrir mão de tudo isso, entendeu? A aposentadoria, né, que dentro de 8 anos quem é candidato consegue uma reeleição, consegue se aposentar. Então a gente já entra, e não é só eu, é todos os candidatos do partido. Todos assinamos um termo de compromisso, abrindo mão dessas regalias e diminuindo o número de assessores. Então você já tem uma média aí de economia de entre 25 e 40 mil reais só com as regalias. Tá? Você tem que viver com o seu salário de R$33 mil. Aí você vai alugar uma casa, você vai pagar o colégio do seu filho. Entre nós dá para viver bem, né? Muito bem, muito bem. O meu salário hoje eu consigo sobreviver muito bem, por que não com salário de R$32 mil? Outra, diminuir o número de assessores, né? Você tem direito a 25 assessores, né? Existe vereadores do Novo que podem ter 20 a 22 assessores e trabalham com 6. Por que não trabalhar com 10, 8, mas em eficiência? Não vira um cabide de emprego, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam contratando parente, irmão de alguém, às vezes é um meio de troca de moeda, acaba dando aquele emprego para pegar parte do salário, ou se não, porque aquela pessoa que bancou a campanha, não, eu vou te contratar, então a gente tem aqueles famosos funcionários fantasmas. Então a gente já corta isso daí, então a gente prega o que? Você ter pessoas que realmente são qualificadas para estar no cargo e eficientes, com baixo custo. Nisso você já acaba economizando em torno aí, ó, se você tem R$101 mil para gastar com a folha de pagamento dos seus funcionários, você economizando 50% ou até mesmo mais 60%, você faz uma economia mensal juntando todas as regalias em torno de R$90 mil por mês. Em torno de um ano você economiza mais ou menos um pouco mais de R$1 milhão, entendeu? De reais. Imagina isso nos 513 deputados. Mas como você vai convencer isso? Demonstrando para a população como aconteceu com os vereadores Matheus Simões, que eu conheci, ele chegou no primeiro dia, estou cortando isso, economizando. Nisso, apareceu outros candidatos falando, não, se eu posso contratar 20 assessores, eu vou contratar. Se eu posso pegar auxílio paletó de R$1.000, eu vou pegar. Entendeu? E aí, a população, ainda mais a parte de jornalismo, adora isso, né? Então, começou a divulgar, ó, candidato está falando que vai gastar, candidato está falando... E aí, o que começou a acontecer? A população começou a ficar um pouco revoltada. Falei, por que ele pode e os outros não podem, né? Aí, um começou a cortar um carro, porque tinha direito a 2 carros oficiais, né? Imagina, um vereador de Belo Horizonte ter direito a 2 carros oficiais com motorista, ter direito a 20 assessores. Ele pode pegar R$20 mil por mês dentro da prefeitura sem prestar conta, entendeu? Desse dinheiro. Sendo que o partido, ele dá um limite só. Não, vocês podem pegar R$2 mil. O partido vigia os seus mandatários. Entendeu? Então ele coloca um limite de R$2 mil e os políticos acabam gastando R$500, R$1.000 e presta conta, entendeu? Desse dinheiro gasto. Então, através disso, de você estar mostrando, fazendo o que pode acontecer, colocando a opinião pública também para estar de olho nos seus políticos, em quem votou, porque ela faz e o outro não faz. Entendeu? Você acaba mobilizando e as pessoas acabam aderindo também a isso. E com relação a também, a gente tem um projeto dentro do Novo em diminuir o número também do Poder Legislativo. São 513 deputados, então diminuir 1/3 isso daí. Porque imagina, o gasto que você tem dentro, cada deputado mensalmente custa R$179 mil por mês. Para dentro de uma Câmara. Imagina você multiplicando isso por 513 deputados ao longo de 4 anos. São acho que R$2 bilhões e 200 milhões mais ou menos. Se eu economizar metade, até 50% do meu gabinete e todo mundo fizer, você tem uma economia de R$1 bilhão e pouco. É muito dinheiro que pode ser aplicado para
economia, saúde, segurança. Então você tem que colocar a população, você tem que ter um governo transparente e mostrar para todo mundo que tem como, e aí quem vai cobrar na urna são os eleitores. Nós percebemos que, inclusive, os salários podem ser de R$ 980 a R$ 15 mil, até 50%, né? Mas como você já explanou bastante isso, eu vou entrar na área da saúde, então. A saúde, nós temos um problema que é a terceirização, tá? A terceirização da saúde, na verdade, é um grande paradoxo. Ela aumenta a produtividade, só que ela reduz um pouco a humanização e a atenção primária e a vigilância em saúde. Quando nós falamos aqui, nesse contexto geral aqui da saúde, que é uma das suas propostas que você quer trabalhar também. A pergunta é, qual a sua reflexão em relação ao concurso público na área da saúde e a terceirização? O que você pensa sobre isso? O concurso público é uma maneira eficiente, porque existem muitos cargos, às vezes, que há contratações, né? Então você tem uma questão de peneira, mas assim, você cobrar do servidor público, né? Porque muitos acabam entrando no concurso e acabam cruzando os braços, não tendo aquele atendimento eficiente. Então você tem que colocar metas, um salário e metas, e conforme a produtividade você pode bonificar esses servidores e vai acabar ganhando um pouco mais com relação ao número de atendimentos. Existe também a questão da terceirização e existe também a parte da iniciativa privada, que a gente fala muito também, e introduzir. Você vê quando a iniciativa privada, a população está dentro dos ambientes. Agora mesmo, recentemente, teve a inauguração do prédio do Instituto dos Olhos, né, que faz cirurgia. Então, o pessoal do Lions que organiza tudo isso. Eu tenho uma aluna que ela sempre está me contando as coisas com que eles fazem. Eu acho uma maneira muito legal da população estar participando. Eles vão diretamente, conversam com os médicos fazem cirurgias mais baratas, a um custo que para eles é bom, entendeu? Eles vão pagar e você tem um controle melhor. Então a população estando dentro também dessa parte da saúde ajuda. E com relação à terceirização, existe casos de você estar terceirizando, mas são termos de contratos dessa terceirização. Por quê? A gente vê que tem muito toma lá da cá. Às vezes, eu vou contratar tal empresa, você vai me dar uma prestação de serviço tanto, eu vou tirar por fora. Então, assim, a gente tem que eliminar a corrupção. Entendeu? Eliminando a corrupção, se você está sendo contratada por aquele produto, por aquele valor, eu tenho todo o direito de exigir aquele atendimento. Agora, quando houve o toma lá da cá, quando houve o jeitinho brasileiro por trás, o que acontece? Não tem como cobrar. Não tem como cobrar, porque daí você pode expor o político, você pode expor a pessoa que está lá administrando. Então, assim, se é uma questão justa, uma questão, tem como cobrar, você pode trocar, você pode fazer contratos que você tenha, né, uma prestação de serviço eficiente, mais barata, e também vai ter concorrência, né? Tem que abrir o mercado da saúde para concorrência. Hoje nós temos um monopólio também com relação à parte de planos de saúde, que a gente também tem que abrir o mercado. Candidata, o Bruno entrou um pouco na questão da terceirização de alguns serviços, né, da saúde em especial. Eu quero ir para um outro tema um pouco complexo e que divide muitas opiniões no Brasil, que é a questão das privatizações. Tá? A gente sabe qual que é a proposta do Novo, né, sobre a questão da privatização, mas eu gostaria de saber, né, a senhora eleita deputada federal, a deputada Vanessa, a partir do momento que tiver um novo presidente lá, seja o presidente do Novo ou outro, que mandar para o Congresso Nacional a aprovação da privatização de alguma estatal, seja ela qual for, vai ter o sim da deputada Vanessa? Vamos estudar primeiramente o contrato, né? Porque não adianta só privatizar. Você não pode jogar uma estatal assim, leve direito. Então a gente vai ter que estudar, vai ter que fazer emendas, vai ter que ver certinho, estudar muito bem esse contrato, porque para não ser desastroso, tem que ser vantajoso o quê? Para a população e não para o governo. Porque pode ter muitos governos que vão, às vezes, privatizar, favorecendo eles, né? E acabar não tendo. Então, assim, a primeiro modo, sim, vai ter o meu, eu vou me empenhar para que isso aconteça, mas de uma forma correta e coerente. Mas tem alguma estatal que a senhora acha que não deveria ser privatizada? Que precisa, que necessita ficar nas mãos do Estado?
Hoje, não. Hoje nenhuma. Eu acho que todas. Inclusive, das 149 estatais, 49 deveriam ser fechadas e não vendidas, porque tem muitas estatais que dão prejuízo e estão lá só para cabide de emprego. Legal. Eu vou entrar numa área agora que eu gosto bastante. Nossa administração, nós trabalhamos muito com empreendedorismo. Né? Eu vi que você fala na sua proposta que a desburocratização das leis, facilitando o livre comércio e a prosperidade, enfim. Segundo o site da Starts, que é uma empresa de empreendedorismo bem renomada no país, a Receita Federal regulamentou o investimento anjo no Brasil em 2017. Eles começaram, através da normativa 1719, que estabelece uma tributação de 22,5% de rendimentos devido ao aporte de capital, ou seja, aqueles que investem em empresas, startups, que é a onda do momento agora, essas empresas que vêm surgindo, eles tributaram em 22,5% através da normativa 1719. Qual o seu entendimento e proposta para o empreendedorismo no Brasil nesse sentido? Nesse sentido, você vê que o governo, quando ele vê que um certo setor está crescendo e empreendendo e ganhando, ele tem um meio de regulamentar e cobrar imposto, né? Então, assim, a proposta do novo realmente fazer a redução dos impostos. A gente, quando assina o termo de compromisso, a gente é proibido de votar em qualquer aumento de imposto. E, então, assim, o que eles almejam é o quê? Fazer um imposto único, né? O IVA, né? O Imposto de Valor Agregado, no final, porque a gente tem vários impostos, uns sobre outros, sobre os produtos, sobre fabricação e tudo mais. A gente vê também que aí, como tem essa nova onda do momento, eles já estão de olho no mercado, já vê que é uma onda que vem crescendo, já estão tributando, né? Já estão entrando. Fica, né? Porque daí você não deixa com que o empreendedor cresça, né? Gere empregos, ganhe dinheiro. E qual a maneira de você tirar as pessoas da pobreza? A gente tem que combater a pobreza. Uma pessoa que ela empreende, que ela cresce, que ela ganha dinheiro, ela vai contratar mais pessoas, ela vai melhorar a qualidade de vida da família dela, ela vai contratar funcionários para casa dela, ela vai comer melhor, então ela vai gerar muito mais dinheiro no setor, no comércio. Mas o governo, o que ele faz? Ele só trava as pessoas, né? Foi visto também que o governo antigamente ele viu que grande parte da renda das famílias eram para o comércio informal. O que eles fizeram? Também tributaram, entendeu? Então, assim, amarraram muitas pessoas que estavam ganhando dinheirinho, empreendendo, fazendo uma renda extra, tinham o seu salário e foram lá e tributaram também, amarrando a mão das pessoas. Então, acabar só atrapalhando. Então, o negócio é o quê? Diminuir as cargas tributárias, fazer um imposto único, deixar as leis. A gente fala assim que às vezes muitos deputados entram, vamos fazer lei, vamos fazer projeto, vamos fazer acontecer. Gente, tem tanta lei inútil que só prende as empresas, que só prende quem quer empreender. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer uma análise muito grande para revogar muita coisa também, para derrubar muita coisa e deixar o comércio fluir, ter esse livre mercado, as pessoas serem o gerador de sua riqueza e ganharem dinheiro. Candidato, eu quero voltar em cima de uma parte da sua resposta para essa pergunta do Bruno e que a gente aqui acompanhando, né, alguns, praticamente não, né? Todos os candidatos que a gente já entrevistou aqui do Novo falou a mesma coisa, né? Eles acabaram falando a mesma coisa, que é que o partido já tem uma diretriz, uma determinação e que os membros, os candidatos e os eleitos pelo partido e usam até essa palavra, são obrigados a votar de acordo com o que o partido estabelece. Eu particularmente acho isso interessante porque mostra uma identidade do partido, né? Uma linha e sabe quais são as propostas, diferente da maioria dos partidos hoje, que a gente não sabe para que lado e o que eles pensam realmente. Mas eu queria perguntar uma coisa, e se chegar em algum caso, em algum tipo de votação lá na Câmara dos Deputados, que a cidadã Vanessa for contra e divergir com o pensamento do partido, vai votar porque o partido determina ou vai prevalecer a cidadã Vanessa?
Depende muito do caso, né? Porque eu entrei no partido aceitando os valores do partido, lendo o estatuto e vendo tudo isso. Até hoje eu não me coloquei em debate. Aconteceu divergências dentro do partido, nós temos hoje 4 vereadores. Hoje, houve, por exemplo, o Matheus Simões mesmo, um dia comentando com a gente, que ele é vereador de BH, que ele tinha uma votação com relação ao aumento salarial e ele era o único voto contra, entendeu? Com relação a todos os vereadores, mas ele tinha uma reunião muito importante, quase no mesmo horário, um pouco depois, sobre um projeto que ele tinha com o prefeito, né, para a introdução da questão de iniciativa privada dentro das escolas, de ensino básico. Então, para ele era o projeto da menina dos olhos dele, né? Ele sabia que ele era um voto perdido mesmo, que era um voto vencido, que era o único que ia votar contra o aumento salarial. Acabou, e tendo mais 2 votações, ia se estender até o horário da reunião, ele acabou saindo do plenário e para fazer essa reunião com o prefeito. No outro dia recebeu uma ligação, puxão de orelha, porque que ele não estava presente, porque era importante o voto dele não, e tudo mais. E ele justificou, mas o partido realmente pegou e falou assim, não, a próxima vez você fica e vota, porque é importante o seu voto contraditório ao aumento salarial, porque ele se absteve, né? Mas assim, tem que ver o caso, né? Você tem que ver o caso, não tem como eu chegar e falar assim, hoje tudo dentro do novo, eu concordo, assino embaixo, assino o termo, não teve nada que eu discordei até hoje, então eu visto a camisa e vendo os valores mesmo do novo. Candidata, uma das suas propostas é a melhoria do ensino básico, né? Então, eu gostaria de saber quais são as suas ideias para essa área. O que a senhora pensa, como é que a senhora avalia? Então, a questão do ensino básico é o fundamental. Você dá prioridade para as crianças, né? Hoje a gente vê que grande parte da renda, o Brasil ele arrecada muito para a educação, só que às vezes a distribuição vai muito para o ensino superior, onde você vê que as crianças do ensino básico e fundamental, elas têm um ensino um pouco mais fraco com relação às crianças da rede privada. E quando chega na Universidade Federal, quem entra são as crianças do privado e não do ensino básico fundamental. Então há um descontrole com relação a isso. Então você tem que investir realmente no ensino básico. Como fazer essa melhoria? Primeiramente mexendo com relação à parte dos professores, né? Os professores eles são mal remunerados. Existem pesquisas hoje com relação ao Enem, que 30% das piores notas do Enem vão para a área de pedagogia e das 30% melhores vão para áreas como medicina, como direito e tudo mais. Então, por quê? Porque esses 30 piores vão para uma área de pedagogia? Por causa da questão salarial, entendeu? Eles não são bem remunerados. Então, a partir do momento que o professor tiver um bom salário, vai gerar uma concorrência melhor. Mexer também na estrutura com relação à formação desses professores, né? Hoje se fala muito da teoria, mas não da metodologia. Então, assim, tem que se mudar métodos com que sejam mais eficientes para o aprendizado da criança. E existem regras que a gente vem também acompanhando, esse negócio da criança não poder reprovar de ano. Então você já cria cidadãos que não têm responsabilidade. Por quê? Porque não vou reprovar, não vou na aula, não vou tirar nota, não vou estudar. E isso só foi feito o quê? Para aumentar o índice de alfabetismo, entendeu? Perante mundialmente, mas que só fez com que as crianças acabaram não tendo muita disciplina e, né, a única coisa que ela tem que fazer é estudar, tirar nota e ir bem na escola. Então, nem isso ela precisa hoje mais. Então, você acaba gerando aí crianças que estão saindo do ensino fundamental, 93% não sabem fazer operações matemáticas, entendeu? Porque o governo pegou e colocou lá uma lei que, não, criança pode reprovar, tem que passar de ano. Não pode, tem que ser diferente. E trazer muito também da iniciativa privada. Você vê o que dá certo nas escolas privadas e introduzir também na escola pública, né? O Malmoedo também fala muito dos vouchers, por exemplo, pessoas que estão na universidade, que podem pagar por aquela faculdade, fazer os vouchers e colocar crianças no ensino básico. Então tem um monte de medidas que o Novo vem criando e que vão ser testados e vão ser aplicados conforme o tempo. Eu queria fazer um gancho nessa abordagem de educação. Você acabou abordando interessante a questão dos alunos de iniciativa privada que vão para as faculdades públicas e os alunos de escola pública acabam entrando
nas universidades privadas, faculdades privadas, que é o nosso caso da FACIP. Recebemos muitos alunos aqui da rede pública, mas como você já respondeu, abordou bastante esse assunto, a respeito da escola sem partido e de ideologia de gênero, que é um assunto também debatidíssimo hoje em dia, e eu queria saber o seu posicionamento enquanto deputada federal, caso for eleita, qual seria a sua abordagem a respeito disso que está em alta, né? Essa temática de crianças aí sendo doutrinadas, às vezes dentro de escolas, para tendências políticas e outras situações. A escola sem partido realmente é uma bandeira do novo, né? A gente tem que ver que você tem que ensinar a política, mas não doutrinar. E isso vem acontecendo desde a década de 80, né? Então você tem uma geração de pessoas com pensamento, onde professores só ligam mais um setor e aí acaba desvirtuando um pouco as pessoas. Quando elas saem, caem na realidade, começam a ler. Hoje em dia o interessante é as mídias sociais, o WhatsApp, que você tem debate, você coloca, porque antigamente o professor falava, a gente fala amém, né? O professor fala, nossa, que bacana, que legal, e você não tem, você não sabe que existe outras políticas, outras coisas. Então, assim, a escola sem partido eu acho muito interessante mesmo, não ter essa doutrina com relação à parte de partidos, mas assim de política. A política é muito interessante, a pessoa saber o que é um socialismo, o que é um liberalismo, o que é um comunismo, né, de uma maneira neutra. E com relação à ideologia de gêneros também, eu acho que quem tem que educar com relação à parte da sexualidade é pai e mãe. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, entendeu? Então quem tem que educar é pai e mãe, não a escola. A escola pode fazer abordagens com relação à parte de sexualidade, não, o que é menino, o que é menina, ponto, né? O que é um sistema geniturinário, beleza. Agora não com relação à parte sexual, porque assim, quem tem que dar isso realmente são os pais. Candidata, o tempo está chegando no final, mas eu tenho mais uma e depois a Gabriela vai fazer a de encerramento. Mas eu gostaria de saber, porque uma das coisas que a senhora coloca como proposta é a questão a manutenção desses programas sociais, assistenciais e tudo mais, né? Eu queria saber qual realmente, na visão, dentro de toda a ideologia que a senhora tem, que o partido tem, quais são realmente viáveis, eficazes e aqueles que praticamente não servem para muita coisa, só para amarrar eleitores? O Bolsa Família é um projeto que o partido vê com bons olhos, que é um partido que tem uma demanda pouca de dinheiro, só que ele tem que ser melhor estruturado, porque existe tanta corrupção ali dentro, a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam recebendo Bolsa sem precisar e quem precisa não consegue receber. Então tem que fazer uma abordagem um pouco maior e o partido vê que ela recebe o dinheiro e ela faz com que ela utilize do jeito que ela quer. Se ela quer comprar uma roupa, se ela quer comprar comida, ela vai até o mercado, onde ela vai gerar, né? O governo ele não pensou em abrir um monte de supermercados e dar para a população aquele valor X, não, ele deu. Só que você vê assim, o Bolsa Família, uma pessoa às vezes recebe R$100, 40% é imposto. Entendeu? Então, assim, o poder de compra também é menor. Então, assim, se a gente diminuir a questão de imposto, tudo mais, aquele poder de compra vai ser melhor. E fazer com que seja mais eficiente. Existe também o Bolsa, com relação que eles também falam, do Bolsa Saúde. Também dá para a população estruturas onde que ele pode escolher qual seria o seu plano de saúde mais eficiente, né? A pessoa, porque hoje a gente tem um monopólio com relação à parte da saúde. Você tem lá uma instituição onde você só tem 2, 3 tipos de plano e aqui, do jeito que eles querem. Não, se você abre o mercado, a pessoa, não, eu tenho o poder de comprar, eu quero fazer umas consultas, internações, não, eu quero um quarto particular, não, eu quero TI aérea. Então você pode mexer nisso daí e pagar de acordo com o seu bolso, o seu rendimento. E o governo também dá, entendeu? Essa parte de assistência para a pessoa poder estar escolhendo o que seria melhor para ela também com relação aos planos de saúde. Candidata, antes de encerrarmos, então, a senhora poderia se dirigir ao público que está nos assistindo e dizer para ele por que a senhora merece ser eleita. Então, eu entrei na política meio que saco cheio de tudo que estava acontecendo com relação principalmente à parte de corrupção. Então, resolvi emprestar o meu nome, estou aqui à disposição de todos. Quero fazer o melhor, sempre me dediquei com relação à minha profissão. Quem me conhece sabe, né, como que é o meu atendimento, como eu fui
como universitária também. Fiz todo o meu colégio em ensino público, fiz FIES, fiz uma universidade particular, mas eu fui a primeira aluna da turma, né, porque eu me dediquei àquilo que eu estava fazendo, e hoje estou me dedicando também aqui. Estou fazendo uma campanha sem dinheiro, uma campanha só com doações de amigos e apoiadores. Não tenho aquele monte de gente me aparando, então, mas estou aqui emprestando o meu nome, vou abrir mão de todas as coisas que eu falei com relação à parte de regalias e vou fazer o melhor que eu puder para estar mudando e melhorando o futuro do nosso país. Obrigada, candidata. Agradecemos também a presença do professor Bruno Oliveira e do professor Clemerson Mendes. Até a próxima edição.